Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado desta semana é professor da Rede Pública Estadual na área de tecnologia e colunista do Diário do Sul, com a coluna Infopapo, que traz assuntos relacionados à tecnologia de forma descomplicada. Apesar de seu trabalho estar vinculado à área de exatas, ele resolveu se aventurar pela literatura, escrevendo seu primeiro romance, Confesso que Te Amei, uma história que liga 3 destinos por uma enigmática profecia. E o livro será lançado no próximo dia 31 no Centro Municipal de Cultura. Estou falando do professor e escritor Mauro Paz Correia. Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Renata? É um prazer enorme te receber aqui no Bate-Papo Literário e saber que você está iniciando agora como escritor. É excelente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, permitindo divulgar melhor a obra. E também fico contente com o nosso cenário tubaronense. Quantos lançamentos estão ocorrendo nos últimos meses? É verdade. Estamos revivendo aquele bom momento cultural. Tu sabes, Mauro, que acho que nesse último mês eu fui... Toda semana eu fui num lançamento de livro. Olha que maravilha. É interessante, é fantástico. É como se nós estivéssemos redescobrindo que nós temos múltiplos talentos em nossa região. É fantástico. E realmente dá aquela sensação, aquela centelha de esperança que nós precisamos, aquela renovação no cenário literário. Que bacana que eu achei que, de repente, eu estivesse sentindo isso mais aflorado por causa do programa, porque daí eu conheço mais escritores e tal, então quer dizer que é uma coisa que é generalizada. Você também tem percebido essa efervescência literária na cidade? Sim, eu acabo percebendo esses detalhes como leitor. A nossa mídia regional, ela está dando esse enfoque de uma forma bastante interessante, fazendo com que o público perceba que nós temos talentos na região. Dentre os vários que me marcaram, fui em outros lançamentos também, tive a felicidade de ir no lançamento do livro do nosso querido Pedro Correia, uma pessoa fantástica, com as suas presidente crônicas, da nossa academia, né, tubaronense. E temos tantos outros lançamentos que serão feitos ao longo do ano. Eles marcam aquela perseverança que estamos tanto necessitando na nossa literatura. Eu falo no geral mesmo. E vendo que as pessoas estão se aventurando mais, né, para escrever, estão tendo mais abertura para isso, eu acredito, né? Que Exatamente, bacana, né? Exatamente. Que bom. E você está nesse meio, então, eu estou né? nesse meio, né? Ô, Mauro, conta pra gente, você disse que já leu mais de 1000 livros, né? De onde vem esse gosto pela leitura? Vamos lá. Para o nosso espectador, eu vou contar algo extremamente interessante que fez parte da minha vida e que também serve de incentivo para os pais. O meu falecido pai, apesar de ser uma pessoa extremamente simples, nós fomos criados num ambiente rural, um ambiente fantástico, por sinal. O meu pai sempre teve o gosto pela leitura, então naturalmente ele foi inserindo esse gosto em todos os seus filhos, e todos eles adoram a leitura. Vocês são de Tubarão, no meio rural, mas aqui em Tubarão mesmo. Somos nascidos em Tubarão, nossa família é nativa, de 100% Tubarão. aqui. Então, com 5 anos, ele ensinou-me a ler. Teu pai que te ensinou a ler? Sim, antes mesmo de escrever. Que bacana, então, olha só. Daí foi o processo da leitura. Ele assinava revistas em quadrinhos, enfim, toda e qualquer oportunidade onde tínhamos a chance de conhecer alguma novidade literária, lá estava ele participando de alguma forma. Então, com o passar dos anos, ele começou a compartilhar leituras conosco. Olha, essa leitura aqui já é indicada para você, tem uma faixa etária de 12 a 14 anos, de 14 a 18, enfim. Foi um processo extremamente natural. E isso reforça o quanto é importante os pais buscarem incentivar os seus filhos à leitura. Claro que
cada E uma curiosidade, você sabe e da onde o teu pai teve essa iniciação com a leitura? Sim, sim, foi o meu avô. É mesmo? Tu vê como que é? A minha avó era professora. Porque as coisas não acontecem por acaso, né? A gente tem que dar aquele incentivo, né? Ou o pai ou o professor, né, Mauro? Tem tu que és professor também. Isso. Então, os meus avós também já tinham essa ligação com a leitura. A minha avó era professora formada, imagina, nascida na década de 20. Que bacana. Uma profissão bem mais valorizada que hoje. Sim, verdade. Então foi extremamente fantástico. Ficou essa herança em nós e essa herança acabou gerando a nossa famosa obra aí, né? Ô Mauro, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Tu és professor da rede pública na área de informática? Na área de tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Conta Isso. um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Eu já leciono há 3 anos na rede pública estadual, em cadeiras afins, ou seja, matérias afins à tecnologia, programação de computadores, estatística, inglês técnico, é essencial hoje no mundo da tecnologia. Nossa, muito. Então, são essas cadeiras que são lecionadas na rede pública, em especial nos cursos. E qual é a faixa etária que você trabalha? A faixa etária é de 16 anos a 60. Tem um público bem variado, é extremamente interessante. Até pela crise econômica, os que estão fora do mercado de trabalho estão voltando ao banco na sala de aula para conseguir um aprimoramento profissional. Então, é extremamente interessante. E é interessante eles quererem se inserir nesse mundo da tecnologia, né? Esses mais de 60. Bom, a gente acha que 60 está lá, mais 50, mas não é da geração deles, né? Mas então, tem essa necessidade. Essa necessidade de mercado. Ô, Mauro, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar do livro. Com certeza, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário desta semana estamos recebendo o professor Mauro Paes Correia, que estará lançando no próximo dia 31 seu primeiro romance, Confesso que Te Amei. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Mauro, voltando então agora no segundo bloco, eu estou muito a fim de falar desse livro, Confesso que Te Amei. É um livro que prende, o enredo dele é muito bom, dá vontade de não parar de ler. Então você está de parabéns por esse aspecto, porque eu acho que é isso que é bacana, né? O leitor tem que começar a ler e querer continuar. Mas conta pra gente, assim, como é que foi o processo de feitura do livro? Como é que aconteceu a ideia? Se isso foi por agora ou já faz tempo? Conta pra gente como é que iniciou essa ideia. Bom, a história não deixa de ser curiosa, Renata. Há 10 anos atrás, quando meu filho havia recém-nascido, houve um desejo inicial em deixar algum legado a ele. E este legado, eu gostaria que fosse um legado literário, até porque eu já li muito nessa minha vida, né? Então eu comecei a esboçar alguns escritos, que é o esqueleto da obra. Deixei guardado por muitos anos na minha caixa de e-mail. Então, posteriormente, com o passar dos anos, eu continuava com aquela ideia, olha, eu tenho um desejo de ter um romance
escrito por mim, que pudesse explorar uma história extremamente interessante, com um enredo inédito, a gente consegue perceber isso na obra, e até o começo desse ano, onde eu gosto de dizer que nós... 2018? Você escreveu o livro agora no início de 2018? Sim. Meu Deus, que rápido! Sim, foi extremamente rápido o processo. O processo se deu por uma série de fatos que são muito coincidentes. Acredito que todo escritor, ou seja, de crônicas, romance, até a própria literatura técnica, ele precisa de uma inspiração para que ele consiga transpassar tudo que está mentalizado, todo o seu desejo. Então, nesse mundinho de incríveis coincidências, eu acabei conhecendo uma pessoa extremamente fantástica, que permitiu a possibilidade que eu conseguisse finalmente colocar toda a trama, todo o enredo da melhor forma possível nessas 128 páginas. Quanto tempo você levou para escrever o livro? Bom, a escrita em si levou 15 dias. Nossa, muito rápido. 15 dias, foi extremamente rápido. Até porque eu estava de férias, eu podia, nessas semanas, ficar até 12 horas por dia escrevendo. Então, a escrita, ela fluiu de uma forma muito natural. Assim como o personagem principal, que ele é bem posicionado no enredo, os personagens satélites também ficaram bem encaixados. Sim, né? Então, foi uma coisa extremamente fantástica. Ô Mauro, conta um pouquinho da história do livro para o pessoal ficar com vontade de ler. Conta um pouquinho pra gente. O personagem principal da obra é o Marcos. O Marcos, ele é um típico catarinense, nascido em Lages, de família humilde. Quem conhece o cenário serrano consegue perceber que existem duas facetas. O pessoal que tem poder aquisitivo e uma pobreza talvez até mais acentuada que em nossa região. Consegui perceber isso nas várias vezes que eu fui lá. Então, o Marcos é aquele personagem que naquele primeiro momento a sua ambição é vencer na vida, vencer e nada mais. Não há espaço para qualquer relacionamento ou pelo próprio sentimento do amor. É aí onde ele vai ser açoitado por uma profecia, uma revelação pessoal que ele recebeu na sua adolescência. E essa profecia é que vai marcar toda a sua trajetória de vida. Então, a trama, o enredo, ele acontece ao redor dessa profecia. Todas as suas realizações, seus desejos são voltados em torno da profecia. E o que é a profecia? A profecia diz exatamente o seguinte. A profecia apareceu em um sonho ao Marcos, e o Marcos recebeu naquela fatídica noite, boa ou ruim, ele interpreta depois, essa noite, de que ele terá 3 mulheres. A primeira delas será a mulher de sua vida, porque vai trazer algo extremamente benéfico a ele. A segunda durará mais tempo o relacionamento, e apesar dos caminhos tortuosos ou não, ele vai aprender muito com essa pessoa. E a terceira é uma incógnita, nem ele sabe. Então, ele acaba se envolvendo em todas essas questões amorosas, e vai trazer esse aprendizado para o capítulo final, que é um final inimaginável. É verdade, é verdade. Uma curiosidade. Bom, como eu te falei, eu escrevo crônicas, né, que são coisas pautadas no cotidiano, né? E o romance, ele vem de um imaginário, de uma ideia, né? Da onde surgiram esses personagens? Como é que eles chegaram até você? Através de vivências, leituras? Bom, eu acredito que a única inspiração que eu tive em termos de criação da história foi a inspiração com o Johannes Marius Simmel, que é um austríaco, né? Que ele começa a história quase que do fim e depois volta para o começo e começa a trabalhar a sua obra. Mas digamos que foi um insight que eu tive para que eu criasse o contexto principal, que é a questão da profecia, da revelação pessoal. Então, existem aqueles momentos que
somos inspirados e não sabemos explicar como. Não, é verdade, Então foi concordo dessa com forma você. que começou a criação. Os personagens foram surgindo naturalmente. Ora, o Marcos precisava de um suporte, precisava de personagens, aquele que fazia o papel de mocinho, o papel de vilão. Sim. Então todos eles acabam aparecendo de forma totalmente natural. Foi consequência da própria escrita. Ô Mário, o que eu acho legal também é que você traz à tona um cenário do nosso estado, que eu acho que o seu Pedro faz muito isso, né? Em vários livros dele, ele coloca na história o nosso cenário, Laguna, Tubarão, você coloca Florianópolis, coloca Lages, para que a literatura também aborde também a nossa região, né? Exatamente. Isso eu acho muito importante. Exatamente. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos falando um pouco mais do livro e falando um pouquinho de literatura, combinado? Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta no bate-papo literário desta semana. Estamos recebendo o professor Mauro Paes Correia, que estará lançando no próximo dia 31 seu primeiro romance, Confesso que Te Amei. E a literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Ainda Estamos Vivos, do escritor austríaco Johannes Marius Simmel. Autor de vários romances, alguns deles com mais de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ainda Estamos Vivos conta a história de um ex-combatente de guerra, o milionário Jacob Forman, que tem tudo que poderia desejar: dinheiro, sucesso, poder e mulheres. Ele, no entanto, está pendurado em um galho de árvore. É seu aniversário de 45 anos e naquele momento passam rápidos quadros de sua memória. E depois um pensamento: salve, ainda estamos vivos. Márcia, eu sei que esse é o seu livro, seu autor preferido e é o seu livro preferido. Inclusive no teu romance tem alguns desses aspectos, né, de romance, dinheiro e tal, ele procura isso também, né? De que maneira esse autor te influenciou e por que essa preferência literária? Porque essa preferência vem do meu pai, era o autor predileto dele. Ah, que bacana. Tu sabes que eu não conhecia esse autor. E ele é fantástico, Então... é ótimo, né? É extremamente comum, talvez não termos um primeiro contato com o Johannes Marius Simmel, pelo fato de que a obra, as variadas obras que ele acabou publicando, são obras que já possuem 30, 40 anos. A mais nova foi no começo da década de 90. Sim. Então, todas as suas obras são marcantes. E ele escreve de uma forma magistral. É fantástico. Então, é uma recomendação que eu faço ao nosso público, porque é uma leitura muito gostosa. E todas elas têm um aprendizado edificante. Não é à toa que ele vendeu mais de 30 milhões de cópias. Então, ele é best-seller. E eu assim, meu Deus, eu não conheço. Que interessante, que bom, né? Já vai ser mais um autor que eu quero conhecer, sem dúvida nenhuma. Ele tem um outro livro, esse que vendeu mais de 30 milhões, agora eu não vou me lembrar o nome. E aí eu falei, não, esse aí eu tenho que conhecer. E esse que você também falou. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Lembro, até... Que te marcou? Marcou tanto que semana passada eu achei a obra na estante virtual. Eu perdi o primeiro livro que eu li, mas eu consegui uma outra cópia, que está vindo aí pelo correio. É um livro do Titão, da Elisa Franco. É um livro infanto-juvenil, presente de uma de minhas tias, como eu acabei citando anteriormente, toda a minha família tem esse legado da leitura. E quando eu tinha 5 anos, ela percebeu que eu estava aprendendo a ler, me deu um livro do Titão, que é a história de um jovenzinho que passa por vários dilemas em sua vida, de família humilde e tudo mais. E é uma história que prende também, apesar de ser um livrinho de 50, 60 páginas, extremamente educativo. Então, com a leitura do Titão, houve aquele desejo de continuar, quase que sempre. Uma curiosidade, Mauro, tu acabou indo para a área mais de exatas, né? Sim. Informática e tal. Por que não
letras ou afins, ou áreas afins? Mas, na minha humilde opinião, Renata, nada impede. Não, sem dúvida nenhuma. E também é um desejo aprimorar toda a minha questão gramatical, de ter mais detalhes gostosos da língua portuguesa, até porque eu pretendo, num futuro não muito distante, continuar a escrever conteúdos originais. Sim, mas a minha curiosidade, na verdade, é que às vezes muita gente tem essa vontade de escrever e tal e acaba não indo para essa área, às vezes até com um pouco de receio, não vai dar certo, é muito difícil, tem muita gente e tal. Foi esse o caso, não? Ou você realmente se encantou pela área de exatas e você resolveu seguir? Vamos imaginar que a escrita foi uma consequência das leituras nesses meus quase 40 anos de vida. Então, senti a segurança de exteriorizar o enredo do romance, e quando a gente escreve algo que tem sentimentos, independente a literatura, há aquele desejo de fazer a sua publicação. Então, em nenhum momento eu não tive medo de publicar a obra, foi extremamente interessante, claro, muito legal. Nossa, né? Eu acho Mas muito... é aquela história que a gente tem que ter aquela versatilidade, adoro a área de exatas. A vida é muito curta, né? Não, na verdade você não é obrigada a seguir um caminho, você pode seguir vários caminhos, sim, né? Exatamente, exatamente. Eu sou um exemplo disso, já fiz várias coisas diferentes. Ô Mauro, uma coisa que eu ia te perguntar, você tem um filho, que tem, chama-se Arthur, que é o nome do meu pai, e ele tem 11 anos. Isso. Você, em relação a ele, como é que você mostra a leitura para ele? Como é que é ele em relação à leitura? Brincando com aquela questão de múltiplas inteligências, né, o meu filho é um jovem fantástico, ele é muito bem educado pela sua mãe. Na verdade, eu gosto de dizer que ele é um Xerox. Os dois são parecidos tanto fisicamente como comportalmente, então ambos são fantásticos. E eu percebi já desde sempre, como um pai que está presente sempre que possível, de que ele é mais familiarizado com a área de exatas, matemática. Ele ainda não conseguiu ser cativado muito pela leitura. Adora ler gibis. Tá ótimo. Nossa. Já é um belo começo. Muito. Acho que é o começo de praticamente todo mundo, acho que é com gibi. E é isso. Ô Mauro, a gente está quase encerrando. Eu queria que você fizesse convite aqui para o nosso telespectador para ir ao seu lançamento, ao lançamento do seu livro. Por favor. Então, fica o convite em aberto para quem nos assiste. No dia 31 de julho, às 19 horas, estarei lançando a obra Confesso que Te Amei, uma obra que eu tenho que puxar o saco do meu filho, né? É uma obra extremamente interessante, de leitura fácil, não tem palavras difíceis. E na oportunidade estarei vendendo o livro, estarei aceitando todas as formas de pagamento, teremos boleto bancário, cartão de crédito, e os presentes serão agraciados com um coquetel e também com o Coral Municipal de Tubarão, que abrilhantará a noite de autógrafos e o lançamento da obra. No Centro Municipal de Cultura. Né? Isso, exatamente. Mauro, muito obrigada, sucesso, e que essa seja a primeira de muitas. Né? Eu agradeço e espero também conseguir escrever outras obras. Tá bom, então. E eu conversei hoje com o professor Mauro Paes Correia. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!